e a ciência se multiplicará. Em algumas versões aparece conhecimento se multiplicará. Nós estamos vivendo essa época em que uns correm de um lado para o outro, ou seja, através de viagens, as pessoas se deslocam de um continente para outro em poucas horas. E a ciência se multiplica cada vez mais. Que Deus abençoe nossos corações essa palavra que acabamos de ler. Vamos orar mais uma vez. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por esse ano. Tantas lutas, tantas dores, mas o Senhor esteve sempre presente para suavizá-las e nos dar coragem para continuar crendo que dias melhores virão. São promessas tuas. Nós não devemos de forma alguma nos desanimar diante das coisas que se apresentam diante dos nossos olhos, confirmam a tua palavra que falava a respeito dos acontecimentos dos últimos tempos que nós estamos vivendo. Abençoa os lares e as famílias, fortalecendo-as. Abençoa aquela família enlutada, esteja ali fortificando, dando ânimo, dando assistência, porque só o Senhor pode confortar e consolar em horas tristes pelas quais passamos. Abençoa aqueles que estão trabalhando, que cheguem tempo ainda de participar deste culto. E recebe a gratidão pelos estudantes desta igreja, aqueles que conseguiram grandes vitórias ao longo deste ano. Venha, ó Deus, abençoar a tua igreja aqui neste lugar e receber o culto que te prestamos, pois oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. O culto desta noite é de caráter de ações de graças pelas bênçãos de Deus a nós outorgadas durante todo o ano que se finda, incluindo nelas, em especial, a vitória, como já foi aqui mencionado, dos estudantes dos bancos das universidades, faculdades e colégios em geral, que obtiveram êxito na conclusão dos seus cursos ou etapas, após uma longa e dificultosa caminhada. Como diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças a Deus, toda honra e glória, que o conhecimento que adquirimos ao longo, tanto na jornada de fé cristã, como nos ramos da ciência, seja aplicado em sua praticidade às sendas do bem, visando o bem-estar do corpo e da alma dos que necessitarem dos nossos conhecimentos. Então, tudo que nós adquirimos através do saber humano seja posto para abençoar pessoas. Já dizia o poeta Victor Hugo: a gratidão é a moeda luminosa com que se resgatam os débitos do coração. É muito importante qualquer profissional em qualquer ramo científico reconhecer que toda a sabedoria que a humanidade adquire provém de Deus. Toda a ciência provém de Deus, todo o saber provém de Deus. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, está escrito: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Falando sobre a sabedoria, a Bíblia diz: sem homem possuiu o princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Isso nós vamos encontrar no livro de Provérbios, capítulo 8, versos 22 a 23. Portanto, não é recomendável excluir Deus do nosso sucesso em qualquer momento da nossa vida, pois é Ele quem nos dá saúde, inteligência e provisão material para suprirmos todas as nossas necessidades. Infelizmente, muitos que se arvoram em sua própria sabedoria se ensoberbecem, começam a menosprezar a Deus, achando de louco os que nele acreditam. O apóstolo Paulo condenou esse tipo de comportamento humano,
escrevendo aos Romanos, ele adverte que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, a semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Toda essa frase que foi lida aqui, foi escrita pelo apóstolo Paulo, está em Romanos capítulo 1, versos 18 a 28. Ou seja, o homem, ele desonrou a Deus com suas práticas pecaminosas, e por conta disso, eles receberam de Deus um sentimento perverso. E esse sentimento cresceu, e hoje nós temos visto o grau de imoralidade que tem atingido toda a sociedade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, citou o texto de Jó, capítulo 5, versículo 12, que está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 19. E em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, está escrito: a soberba precede a ruína, mas a altivez do espírito precede a queda. Abominação é para o Senhor todo aquele que é altivo de coração. Provérbios, capítulo 16, versículo 5. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Diante da honra vai a humildade. Irmãos, todos nós devemos ser humildes. O modelo maior que está diante de nós é o de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o homem mais humilde que o mundo conheceu. Com toda a sabedoria que ele tinha, ele era humilde. Então, ele recomendou para que nós fôssemos também humildes, simples, como as pombas, prudentes como a serpente. O mundo conheceu um rei que se ensoberbeceu pela sua vaidade, Nabucodonosor. Vestiu-se de vaidade, querendo assim Daniel descobrir qual a interpretação do sonho. Daniel lhe contou o sonho interpretado de que a cabeça da estátua representava todo o seu poder, a sua glória e sabedoria sobre todas as nações da sua época. A prepotência de Nabucodonosor desagradou a Deus, que lhe mandou um recado por meio de um sonho, dizendo que o poderoso rei da Babilônia ia virar um animal e comer grama e dormir no vale durante um certo tempo, o que ocorreu literalmente, conforme o registro bíblico em Daniel, capítulo 4, versículo 24 a 26. Portanto, a soberba leva o homem à ruína, à queda. A Bíblia diz que nós devemos nos revestir de humildade,
porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vem de longa data a polêmica entre ciência e fé. Essa animosidade tem se sustentado mais pela insistência e prepotência de homens materialistas que persistem em alimentar a tese de que não se pode crer em algo que não seja comprovado cientificamente. No caso aí de Deus, não dá para comprovar cientificamente a existência de Deus. Por conta da posição dos que resistem à fé verdadeira, ciência e fé acabam se tornando irreconciliáveis. Mas uma pergunta que se faz valer sobre a questão é: existe realmente conflito entre ciência e fé cristã? Não seria um arroubo de teimosia e vaidade movido de forma priorística sobre o assunto em tela? É oportuno lembrar que se existem leis que regem o estudo da ciência, há também leis espirituais que não devem ser ignoradas. A ciência atua no campo físico, enquanto a fé se dedica aos valores espirituais, em que pese o fato de analisarem motivações diferentes. Ambas se completam, tanto a fé quanto a ciência. A maior diferença entre fé e ciência é que esta proporciona conforto material, ao passo que aquela, o conforto é espiritual, que é de maior importância para o ser humano. Infelizmente, o primeiro casal, Adão e Eva, teve uma visão empírica do fruto da árvore do jardim do Éden, ao invés de se firmar no conforto espiritual proporcionado pelas seguintes palavras de Deus: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versos 16 a 17. Seguindo essa esteira materialista, Esaú desprezou o alimento espiritual que teoricamente o teria sustentado até então, abrindo mão da sua primogenitura em troca de um simples prato de lentilhas que satisfaria momentaneamente o seu apetite carnal. Gênesis capítulo 25, versos 24 a 34. Um outro tipo de apetite carnal levou o rei Davi a arruinar sua família e todo o reino de Israel. 2 Samuel, capítulo 11 e versículos seguintes. Jesus, por sua vez, ensinou aos seus discípulos uma alternativa mais eficiente de alimentação. Ele diz o seguinte: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E disse: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 32 a 34, disse a mulher samaritana: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber desta água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará dele uma fonte que salte para a vida eterna. João capítulo 4, versículos 13 e 14. Em outras palavras, Jesus está dizendo àquela mulher que o alimento que ele estava lhe oferecendo era para sustentá-la por toda a eternidade. A contrário senso, o apóstolo Paulo afirma: a ciência um dia desaparecerá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. A tentativa materialista de negar a existência de Deus e dos valores espirituais tem cada vez mais se mostrado inócua e insustentável. Aberra aos nossos olhos o fato de tentarem os cientistas ímpios, incrédulos, atribuir a construção do universo ao acaso. Existe uma história fictícia a respeito de alguns homens que procuravam resposta para essa pergunta: de onde veio a Terra? Depois de reunirem suas informações e introduzirem-nas em um sofisticado computador, eles apertaram com grande expectativa a tecla de respostas. As luzes brilharam, as campainhas soaram, o computador lhes deu a seguinte mensagem: vejam Gênesis
capítulo 1, versículo 1. Sabem o que está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no texto citado pelo computador? No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa história fictícia ilustra um fato crucial. Deus nos outorgou uma revelação escrita que exige averiguação primária. O Dr. Eduardo Bono, falando sobre criação ou evolução das espécies, afirmou o seguinte: a probabilidade de ter-se a vida originada por acaso é comparável à probabilidade de um dicionário completo resultar da exclusão de uma tipografia. Dr. Goternat, prêmio Nobel de Bioquímica, declarou: com os átomos de 1 bilhão de estrelas, o acaso cego não conseguiria produzir sequer uma proteína útil para o ser vivo. Tanto os que esposam a evolução científica como os que defendem a crença num Deus que num determinado princípio criou todas as coisas, alicerçam sua fé naquilo que creem. Ou seja, a fé pode ser direcionada na crença de que Deus criou o universo, ou na crença, que também depende de fé, na crença de que o universo surgiu do acaso. Perfeito? Tudo é fé. Contudo, é inverossímil acreditar que todo o universo surgiu do nada, sem uma mente sábia para criá-lo. Outro sim, a própria ciência divulga a ideia de que não pode haver efeito sem causa. Biogénico, caso interno, o efeito é o universo criado, e a causa que gerou o universo é Deus, que o projetou e o criou. Portanto, é mais plausível acreditar no Criador do que na criatura. Medir o princípio ou época da criação ninguém pode. Pode ser 1 segundo ou bilhões de anos. A ciência tenta explicar através de teorias a origem do universo. Segundo a teoria de Laplace, no princípio Deus criou a matéria que se encontra espalhada pelo universo e constitui o nosso sistema planetário e outros sistemas ainda não conhecidos. Essa matéria teria aparecido em estado gasoso, possivelmente hidrogênio, como os gases ocupam um espaço muito maior que os sólidos. Esse material ocuparia o espaço conhecido e desconhecido. Toda essa matéria se revolveria ao redor de um eixo, dada sua imensurável grandeza e movimento, seria muito lento, de modo que um dia nebular ou cósmico seria de milhões ou bilhões de anos. Nenhum planeta tem hoje essa revolução. Com o passar do tempo, a dita matéria foi se condensando, diminuindo de volume e, por consequência, aumentando a sua rotação, transformando-se numa espiral, terminaria por desagregar em suas partes constitutivas, formando os planetas, estrelas e os satélites. A outra teoria apresentada pela ciência é a teoria da explosão, conhecida como Big Bang. Segundo essa vertente, o universo resultou de uma grande explosão que ocorreu antes da criação do planeta Terra. Pelos cálculos do Dr. Sandage, eminente cientista, as estrelas da nossa galáxia devem ter pelo menos 12 bilhões de anos. Em outra pesquisa, Dr. William Fowler calculou que a pequena porção de urânio e tório encontrada na Terra seria proveniente das estrelas que teriam explodido há muito tempo e atirado na Terra esses elementos. Esse processo de queimar hidrogênio e transformá-lo em hélio, por sua vez em urânio, tório, ferro e outros elementos, segundo alguns cientistas, leva aproximadamente 12 bilhões de anos. Que nos induz a pensar que essa grande explosão, de acordo com essa teoria, teria ocorrido há 12 bilhões de anos. É oportuno frisar que até aqui não há choque de informações entre a Bíblia e a ciência, porque a Bíblia afirma que Deus criou o universo, mas não nos revela
tal evento, a Bíblia afirma, nos primeiros versículos do livro de Gênesis, que Deus fez o mundo em 6 dias. A palavra hebraica Yom, traduzida como dia, tanto pode significar um período de 24 horas, como uma semana, um período de meses, de anos e até de eras. Para Deus, a questão tempo é irrelevante, uma vez que não está limitado às coordenadas de tempo e de espaço. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz que um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Além do mais, há diferentes períodos de duração de dias no universo. Por exemplo, o dia na Lua é 26 vezes maior que o nosso dia. Um dia em Júpiter tem apenas 10 horas. É um planeta 1400 vezes maior do que a Terra. Saturno é 734 vezes maior do que a Terra e gasta 30 anos para dar uma volta em torno do Sol, e seus dias são de 10 horas. Portanto, esse termo dia, não é fixo. Deus, sendo onipotente e eterno, não poderia ter criado o mundo em dias de 24 horas. Alguém duvida que Deus pudesse criar o mundo em 24 horas que nós conhecemos, a terra em que vivemos? Haveria restrições ao Todo-Poderoso, mas nada obsta também que Deus utilizasse dias de milhares e milhões e até bilhões de anos. Mas se Deus quisesse que soubéssemos, Ele teria nos informado como foi feito o universo e quanto tempo levou para construí-lo. Só que Ele não quis nos informar disso. A Bíblia afirma que Deus criou o universo do nada. Não existia matéria pré-existente. Se existisse tempo, matéria e espaço eternamente, não existiria Criador. Então toda a complexidade do universo teria acontecido de maneira acidental. Seria uma insensatez, considerando a harmonia que há no universo, o conjunto de leis que o rege. A palavra bará, hebraica, traduzida por criar, só se aplica em relação a Deus para trazer à existência matérias que não existiam. Já o termo asa é a habilidade de organizar matérias já existentes em sistemas mais complexos, e é usado tanto se referindo à ação de Deus como a do homem para criar coisas novas, ou seja, criar de algo que já existe, transformar uma matéria numa outra. Quando Moisés descreve o ato da criação do universo, ele usa o verbo bará para formar outras substâncias de uma matéria já existente. Ele usa outros verbos, tais como asa, que significa fazer, ou iazá, que significa formar, ou moldar substâncias já existentes em objetos diversos. Observem que este primeiro versículo de Gênesis, do princípio criou Deus os céus e a terra, refuta todos os conceitos filosóficos inventados pelo homem no mundo atual, tais como o ateísmo. A declaração de que Deus é o Criador fala transcender a criatura e a criação. Afirma que Deus também existe. Ou seja, se Deus é o Criador, Ele não é a criatura, nem é a criação. Ele está acima daquilo que Ele criou. Portanto, ele descarta o pensamento panteísta que ensina que Deus é tudo. Quando alguém pergunta, o que você acha que Deus é? Deus é tudo. Deus é tudo que há no universo. Então Deus é a criação, Deus é a criação, não, Deus é o Criador. Ele transcende a criação, ele está acima daquilo que ele criou. Refuta o panteísmo ao afirmar sua eternidade transcendendo a criatura e a criação. Descarta ainda o politeísmo ao afirmar que foi um só Deus quem criou os céus e a terra. Descarta também o dualismo,
a teoria de que existem dois princípios mutuamente antagônicos no universo, o bem e o mal. É reconhecido como o Criador absoluto que criou todas as coisas boas ou más. Então não existe uma guerra de um Deus do bem contra um Deus do mal. Deus criou tudo. Quinto lugar, refuta o humanismo, movimento de fé moderno, monoteísta, racionalista, que afirma que o homem é capaz de autorrealização, conduta ética, moral, sem precisar recorrer ao sobrenatural. Mas a Bíblia diz que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Finalmente refuta o evolucionismo. Grande cientista Louis Pasteur é o autor da lei, da biogênese. Essa lei postula que só um organismo vivo pode gerar outro organismo. Em outras palavras, a matéria não pode evoluir. Tanto ciência quanto a fé procedem da mesma fonte. A ciência vai até onde começa o sobrenatural. Na passagem do Mar Vermelho, a ciência tenta explicar que o povo de Israel, sob a liderança de Moisés, atravessou o mar a seco, porque um forte vento oriental comum naquela região separou as águas do mar. Mas o que a ciência não consegue explicar é como o vento manteve as águas suspensas para a passagem de todo o povo de Deus. E justamente quando os egípcios estavam todos no fundo do mar, as águas foram soltas e os mataram. Êxodo capítulo 14, versos 15 a 31. E o maná que caía do céu para alimentar o povo no deserto, na porção exata de cada dia. Êxodo capítulo 16. E as curas miraculosas presentes tanto nas narrativas do Velho Testamento quanto do Novo. Quando os homens da erudição na antiga Grécia tateavam para descobrir a forma da terra, se era plana, quadrada, ou em que ela se sustentava. O profeta Isaías, há mais de 400 anos à frente desses sábios, já havia feito essa descoberta. Eis a voz do profeta: porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Isaías capítulo 40, versículos 21 a 22. Isaías já sabia que a terra era redonda, que era em forma de um globo. Frank Borman, astronauta norte-americano que pisou o solo lunar diante das emissoras de rádio e televisão que aguardavam sua mensagem no momento daquele extraordinário feito científico, quando qualquer ser humano natural poderia se orgulhar e exaltar ter pisado na Lua, ele humildemente ajoelhou-se e fez a seguinte oração a Deus: ensina-me, Senhor, a ter contigo uma vida de comunhão, submissão, humildade, amor e fé, para que eu possa andar contigo e ser teu instrumento. Há muitos materialistas que se opõem à palavra de Deus. Aí eles citam o texto de Josué, capítulo 10, versículos 12 a 13, como um dos textos falhos da Bíblia. Vejamos o que diz o texto. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gideão, e tu, lua, no vale do Aijalon. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Pois bem dizem os opositores da Bíblia que a terra não podia nem parar, nem atrasar o seu movimento de translação em torno do sol, pois isto estaria contrariando as leis naturais. Passados tantos séculos, a ciência, através da informática, comprova a veracidade daquilo que a Bíblia afirma no texto de Josué, capítulo 10, versículos 12 a 13. O senhor Harold Hill, presidente de Curtinside Company, em Maryland, Estados Unidos, consulente do programa espacial daquele país, relata o seguinte:
Cremos que uma das coisas mais extraordinárias que Deus nos tem mostrado, os nossos astronautas e cientistas espaciais estavam conferindo a posição do Sol, da Lua e dos planetas no espaço onde estariam daqui a 100 e 1000 anos. Era necessário projetar a órbita do satélite artificial pela vida do satélite natural para evitar problemas mais futuros. O computador eletrônico foi posto em funcionamento tanto para frente quanto para trás, mas de repente parou. Um sinal vermelho apareceu indicando que algo estava errado, ou com a informação dada, ou com os resultados do estudo. Os cientistas responderam que deram falta de um dia no tempo passado. Aí coçaram a cabeça, puxaram os cabelos, mas não havia uma explicação. Aí aparece um cristão da equipe e diz: certa vez, quando assisti uma aula da escola dominical, disseram que o sol havia parado por um dia. Ninguém acreditou nele, mas por falta de outra opção disseram: mostra-nos onde está na Bíblia. O texto de Josué foi mostrado. Voltaram os computadores ao tempo de Josué e descobriram que se perderam naquela época 23 horas e 20 minutos, quase um dia inteiro. Essas pequenas palavras que são importantes na Bíblia, mas os cientistas ainda tinham um outro problema. Faltavam 40 minutos perdidos no espaço. O crente da equipe lembrou-se que a Bíblia dizia em outro lugar que o sol voltara. Os cientistas falaram: você está louco? Mesmo assim, pegaram a Bíblia e abriram em 2 Reis, capítulo 20. Ezequias, acamado, recebeu a visita do profeta Isaías. O profeta disse ao rei que este não morreria. Ezequias então pediu um sinal como prova. Isaías perguntou: quer que o sol progrida 10 graus ou volte 10 graus? Ezequias respondeu que seria fácil a sombra declinar 10 graus. Escolheu como sinal mais difícil, quase impossível, que a sombra voltasse 10 graus. Isaías falou com Deus e a sombra voltou os 10 graus. 10 graus somam exatamente 40 minutos, que somados às 23 horas e 20 minutos do tempo de Josué, faz um total de 24 horas que havia faltado no cálculo dos astronautas. Não é maravilhoso isso? A Bíblia e a ciência caminhando juntos. É também maravilhoso constatar como a ciência, através dos computadores, vem confirmar o milagre operado por Deus ao tempo de Josué e Ezequias, e assim dissipar a dúvida existente por parte daqueles que duvidavam que esse fato narrado na Bíblia tivesse acontecido. Por esses e outros motivos, eu creio na Bíblia que Deus mandou lê-la e mandou examiná-la. Deus disse: buscai o livro do Senhor e leis. Isaías capítulo 34, versículo 16. E Jesus disse: examinai as Escrituras. João capítulo 5, versículo 39. A Bíblia não manda o justo viver pela ciência, mas manda o justo viver pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Dentre as muitas descobertas científicas, há, por exemplo, a de Arquimedes, grande matemático e físico grego, que fez a seguinte descoberta: qualquer coco mergulhado em água perde parte do seu peso, igual ao peso do volume da água que desloca. Ao fazer tal descoberta, Arquimedes gritou entusiasmado: Eureka! Eureka, que significa achei! Achei! Muitas outras descobertas científicas surgiram ao longo da história, porém há uma que, não sendo científica, se tornou a mais importante de todas para a humanidade. É a descoberta feita por André, discípulo de João Batista, que descobriu a Jesus.
logo após o seu encontro com Jesus, tendo aceitado como Salvador e Senhor da sua vida, ficou tão maravilhoso que foi imediatamente dizer, certamente com incontida alegria, ao seu irmão, o apóstolo Pedro: achamos o Messias, aquele ansiosamente esperado pelo povo de Israel e de quem falaram os profetas. João capítulo 1, versículo 41. De fato, encontrar a Cristo é ter com ele a experiência regeneradora, é fazer a maior descoberta das nossas vidas. Sabem por quê? Só Ele satisfaz os mais profundos anseios da nossa alma. Como diz Dostoiévski, filósofo russo, o coração tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio do coração. Na França, um senhor de 70 anos viajava de trem ao lado de um jovem universitário que lia o livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta que o jovem logo identificou como sendo a Bíblia. Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura do idoso dizendo: o senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices? Sim, mas não é um livro de fábulas nem de crendices, é a palavra de Deus. Estou errado? Disse o Senhor. Com ar de desprezo e zombaria, o jovem respondeu: claro que está. O senhor deveria estudar mais livros científicos para se informar melhor, que somente pessoas sem cultura, analfabetas, creem na história de Adão e Eva, que Deus criou o mundo em 6 dias. O Senhor deveria ler um pouco mais sobre aquilo que os cientistas disseram sobre isso. É mesmo? Perguntou o Senhor. E que dizem os cientistas sobre a Bíblia? Bem, respondeu o universitário, felizmente eu tenho que saltar agora, vou descer na próxima estação, mas deixe-me o seu cartão que lhe enviarei o material pelo correio. O idoso pegou o seu cartão e o entregou ao universitário. Quando o jovem leu o que estava escrito, ficou envergonhado. O cartão dizia: Louis Pasteur, diretor do Instituto de Pesquisas Científicas da época, Normally, de Paris, autor de várias descobertas científicas, tais como doenças causadas por micro-organismos, processo de pasteurização, vacina contra a raiva, o estabelecimento da teoria da biogênese. Como se pode constatar, é um grande erro pensar que o conhecimento científico tem necessariamente de conduzir à descrença em Deus ou ao materialismo. Há muitos cientistas cristãos e outros que, não sendo cristãos, professam, creem na existência de Deus. Max Planck, prêmio Nobel de Física em 1918, declarou que o impulso do nosso conhecimento exige que se relacione a ordem do universo com Deus. Antoine Henry, descobridor da radioatividade, afirmou: foram as minhas pesquisas que me levaram a Deus. Miguel Faraday, grande cientista, cuja capacidade intelectual e mental foi comparada a 10 homens, disse no leito antes de morrer: eu sei que o meu Redentor vive, porque ele vive, eu viverei. Poderíamos citar uma pleia de homens famosos, célebres na ciência, que se curvavam diante da soberania de Deus. Assim, irmãos, nós podemos afirmar com certeza que Deus é a fonte tanto da ciência quanto da fé. E elas não são antagônicas, só que a ciência ela vai até um determinado ponto. Depois, então, aí para seguirmos tem que ser com o socorro do sobrenatural, e esse sobrenatural é Deus que nos auxilia. Como a Bíblia nos diz, a fé é o
firme fundamento das coisas que se esperam é prova das coisas que não se vê. Então nós cremos na existência de Deus, nós cremos nas promessas de Deus, mas também cremos na ciência que vem de Deus. Portanto, não há motivo para conflitos. Os conflitos existem pela incredulidade dos homens que estudam a ciência. Mas os que creem em Deus e que estudam a ciência confirmam pela ciência a existência desse Deus grandioso que criou todas as coisas, razão pela qual nós estamos aqui ao findar este ano, tantas bênçãos adquiridas, e em lembrança aos alunos que usaram seus conhecimentos científicos para provarem, serem aprovados nos concursos ou nos anos letivos que eles enfrentaram e concluíram de forma gloriosa, com a ajuda de Deus. Se não fosse Deus, eles não teriam passado adiante. Nabucodonosor pensou que não precisava de Deus, Deus fez com que ele ficasse louco e se imaginasse como um animal. Portanto, qualquer homem sábio, ele só é sábio porque Deus dá a saúde mental dele, para que ele possa ler e reter em seu pensamento todo o conhecimento adquirido. Logo, não podemos de forma alguma desprezar a Deus e dizer que não precisamos dele e descartá-lo da nossa vida. Vamos caminhar junto com ele, seremos bem-aventurados. Deus abençoe as nossas vidas, sucesso desses alunos que conquistaram a grande vitória de terminar o curso de ciências, e os que estão ainda a caminho, como a Sofia, o Natan. Vamos orar para que Deus possa abençoar suas vidas, e vamos também pedir que Deus aperfeiçoe a nossa fé, para que possamos exercitar essa fé, como foi lido aqui há pouco. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele assim nos abençoe. Vamos orar, encerrando os trabalhos dessa noite especial. Eu foquei desde o início a gratidão pelas bênçãos alcançadas na vida espiritual, também na vida secular, através dos estudos. E o irmão Cristo está encerrado com a palavra de oração, depois teremos a bênção da história. Grandioso Deus, eterno Pai, soberano Deus, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui nessa noite, neste culto, meu Pai, que prestamos a Ti. Amém. Cada vez que entramos na Tua casa, meu Pai, aprendemos mais um pouco. Agradecemos porque a Tua palavra enriquece o nosso espírito, fortalece a nossa fé. Nesse espírito, meu Pai, que estamos aqui, vestidos da unidade, para poder aprender um pouco mais da Tua palavra, para poder enriquecer o nosso conhecimento, para poder fortalecer a nossa fé. Meu Pai, te pedimos nesse culto que fizemos esse ano, 2023, que possamos estar unindo cada vez mais todas as famílias aqui representadas. Amém. Por causa dessa igreja, dessa congregação, dessa situação da casa, meu Pai. Amém. Que tenha avivado cada vez mais o Teu nome. Amém. Te pedimos, Senhor, que possamos estar fortalecendo a todos nós na luta de um duro que travamos contra as Amém. nossas imperfeições. Somos imperfeitos, por isso queremos te pedir que Deus te compadeça de nós, te compadeça dos nossos pecados, da nossa iniquidade, das nossas fraquezas. Cada dia é uma luta que travamos contra o inimigo, e é contra essa luta que te pedimos que esteja nos fortalecendo. Te pedimos que essa igreja possa ser agraciada com mais obreiros para fortalecer cada pilar dela, aqui nesse bairro do Marco do Machado, nesse bairro do Carneiro, do Caleiro, da Jujeira, Vitória e adjacência. Que possa nos estar trazendo obreiros para enriquecer mais as colunas e as firmezas da verdade Amém. que essa igreja representa. Amém. Te pedimos pela vida do nosso pastor, que tem dedicado cada minuto, cada segundo da sua vida, Amém. com a sua esposa,
casa de oração, essa tua agência aqui firmada no Largo do Machado. Amém. Pedimos pela vida dele, que ele não desista, que ele seja resiliente, seja cada vez mais aguerrido na sua luta, na sua missão de trazer a tua palavra àqueles que precisam. Que tu possa, Senhor, estar nos dando o privilégio de estar aqui ao longo do ano de 2024. Amém. Que tu possas estar colocando em nossa boca palavras que possam agregar valor, acrescentar, edificar na vida de cada um que precisa. Que nós sejamos vistos como homens de Deus, mulheres de Deus. Amém. Que possas fortalecer cada ministério dessa tua congregação. Amém. Ministério de música, ministério diaconal, ministério de Amém, estudantes, que precisam, Pai, cada vez mais do nosso entusiasmo, da nossa participação, da nossa presença, do nosso amparo financeiro para o sustento da tua casa e da tua obra. Amém. Te pedimos, em nome do teu Filho amado, aquele que reina para sempre, a estrela da manhã, o sol da justiça, te pedimos em nome do teu Filho, o príncipe da paz, o grande autoridade, a rosa de Israel, teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, sobre toda a Igreja de Deus espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.